Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem com um corte com muita informação do nosso Palmeiras para esse confronto de quinta-feira. E sim, a informação vazada lá direto da academia do Palmeiras que o Abel deve fazer uma mudança drástica ali na escalação. Então tá se falando muito sobre o Sousa e o Alan sendo titulares, já saindo desde o início do jogo pro Palmeiras ir mais à frente. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão de todo dia e deixa o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde, terça-feira aqui o Globo Esporte mais cedo, entrando na sua casa. E olha como a gente vai fazer hoje, o programa é um pouco mais curto, a gente vai falar de todos os times paulistas do Campeonato Brasileiro da Série A, de acordo com a sua classificação. Então bora começar a falar do Palmeiras, mas a gente não vai falar de Brasileirão não, a gente vai falar disso aqui. Ai, tá chegando a hora. Quinta-feira, Palmeiras e LDU tem que reverter 3-0. Vamos lá pro CT para falar com a Amanda Barbosa. Quais são as notícias do Verdão, Amandinha? Boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Palmeiras treinou hoje aqui na Academia de Futebol, o segundo de 3 trabalhos que o Palmeiras vai fazer essa semana, pensando nessa partida contra a LDU. Treinos realizados por aqui, né, ontem, hoje. Amanhã, esse último trabalho antes da partida vai ser lá na Arena do Palmeiras, algo que a gente vem acompanhando aí, o Abel levando os jogadores para sua casa às vésperas de jogos decisivos como esse contra a LDU. Aconteceu nas oitavas, nas quartas de final, amanhã a mesma coisa. Para essa partida, em relação à escalação da partida contra a partida do fim de semana pelo Brasileirão, tem a volta do Piquerez, que cumpriu suspensão, deve retornar aí ao time titular, e tem uma dúvida relacionada ao Aníbal Moreno. O jogador tem sentido dores na panturrilha, não participou aí do trabalho de ontem. Hoje a gente ainda aguarda aqui a confirmação da assessoria, mas o atleta é dúvida para essa partida. Até entre os relacionados ainda a gente não tem a confirmação se ele vai ser relacionado para essa partida contra a LDU. O desafio do Abel é gigantesco, né? Como você já falou aí, tem que tirar essa diferença de 3 gols, então tem que vencer por 4 gols de diferença, por 3 gols de diferença leva a disputa aos pênaltis, derrota ou vitória por menos de 3 gols, aí classifica a LDU. Mas por aqui, eu tô sentindo o torcedor muito confiante, principalmente por conta dessa experiência da era Abel, de jogos difíceis, de viradas. A galera tá confiante, viu, Fred? Fechado, Amandinha, muito obrigado. Vamos colocar na tela aí o que o Palmeiras fez no Allianz após o Mundial de Clubes, desde que voltou. Ele jogou 14 vezes, ganhou 10, empatou 3 e perdeu 1. Fez 33 gols, tomou 11. E tem uma média de 2,3 gols por jogo, que é uma média insuficiente para o que o Palmeiras precisa, mas não está mal. Se você pegar o recorte dos últimos jogos ali, tirando o jogo contra o Cruzeiro, foi 5-1, 4-1, 3 e tal. Nos últimos 7 jogos, 6 dão uma vaga. Dão uma vaga ou pênalti. Ou pênalti. Então, só o do River, só o do River não dá. O Cruzeiro... Né? Você acha que não? Repita, Rodrigo, essa estatística que você falou no meu ouvido aqui. É verdade. Copa do Brasil, é verdade. Exato. Desses 14 jogos aí, 6 tiveram 3 ou mais gols. Não vale nada. Abraço e satisfação. Não vale nada. Não. Porque o Palmeiras entrou em campo para jogar contra um desses adversários com 3-0 nas costas, tendo que fazer reverter. Verdade. Era mata-mata? Era semifinal de Libertadores? Não, o resultado foi acontecendo durante o jogo. 3-1. Então, mas já ganhou o primeiro jogo. Ganhou. Você não tinha 3-0 nas costas do River. Que precisava reverter, não deu certo. Foi o Corinthians. Tomou 1-0 em Itaquera, precisava reverter e não deu. Então, cara, Não desses todos aí, foi o único. Foi eliminatória que ele... Tava 1-0, né? Porque as outras eliminatórias veio com vantagem, veio com alguma coisa. Então, que raio de magia é essa que vai acontecer quinta-feira? Acredita, entendeu? Ele falou na magia. Não, acreditar a gente acredita como torcedor, mas isso aí não tem nada a ver com o jogo de quinta. Não tem mesmo. Isso é um engodo, porque isso não tá na questão da gente olhar assim, nos últimos 14 jogos, 13 vezes o Palmeiras estava classificado. Não tem nada a ver. É outra coisa. Concordo plenamente, só pondero o seguinte, que esses 14 jogos mostram a formação de uma nova equipe, certo? Bom, isso sim, aí eu concordo. Nova formação, Concordo. novos encaixes e tudo mais.
Por exemplo, já que vocês fizeram a comparação, quando o São Paulo perde por 2-0 da LDU, ele vai para a volta num momento em que as últimas partidas mostravam que o time não conseguia fazer um gol sequer. E ele tinha que fazer 3. Aí você perguntava, quem vai fazer gol nessa circunstância? Você perguntou nessa mesa várias vezes. Falei, quem vai fazer gol? Não tinha o TAP ainda, né? Era o Luciano e Ferreirinha, ou Rigoni, sei lá o quê. Então, assim, isso não garante não garante nem que o Palmeiras consiga fazer vários gols na partida de quinta. Mas, de lá pra cá, o time aumentou seu repertório ofensivo consideravelmente. Isso é um fato. Isso, eu acho que é isso que... Não, última linha. É nisso gente, que o cara tá apostando na magia. O 2.3 eu não acho que é pouco. É um bom retrospecto. Não é, mas isso não tem nada a ver com a competição e com você sair perdendo 3-0. Tudo bem, não. Isso é definitivo pra mim. É claro que a diferença do Palmeiras pro São Paulo é enorme. O Palmeiras tem gente pra fazer gol. Exato. Entendeu? E vários, né? Então, certamente, pelo que eu tô vendo nas redes, eu tô apanhando pra caramba. O cara é palmeirense. Claro. Mas eu tenho que ser racional, cara. Eu preciso ser racional. Entendeu? Porque se eu for colocar o time que eu torço aqui, eu rasgo essa camisa aqui, fico, vamos lá, olê. Não dá. Entendeu? O que pode acontecer a virada. Eu vou torcer para que aconteça muito. Entendeu? Mas... não, mesmo que aconteça, o que ocorreu no primeiro jogo lá na altitude de Quito, não pode se repetir com time nenhum. Você não pode jogar lá com a bagagem, levou a bagagem lá com tudo que foi feito e extraviou. O que esses caras estavam fazendo em campo, cara? Sabe? E tem uma coisa no Palmeiras, que quando essas coisas acontecem, isso fica muito intramuros, né? Então tem lá as reuniões, os caras conversam, o Abel ficou lá, foi dormir, né? Ele mesmo falou, chegou lá da viagem, foi dormir, porque, né? Agora, é preciso que essas coisas sejam aprendidas e que não se repitam mais. Então, estratégias mal feitas nos primeiros jogos de mata-mata têm sido uma tônica. Custam. Entendeu? Custam caro para reverter. Até com Água Santa, até com o Santos, até no diploma, que os diplomas que o Palmeiras ganhou. Entendeu? Então, assim, não é possível, não aprendeu nada. Estamos completando 5 anos de um excelente trabalho, o maior técnico da história do Palmeiras, o mais vencedor em tão pouco tempo da história do Palmeiras, um cara que mudou a concepção do Palmeiras, certo? Como clube, como ganhador. São 11 anos de processo, mas os últimos 5 inacreditável. Acelerou muito. Ok. Ninguém tá aqui falando mal, metendo pau, nada disso, cara. Agora, quando você serve a mesa pro almoço, cara, vai ter uma coisinha que você não curte tanto. E por educação você vai ter que comer. Aliás, e é isso que eu tô falando aqui. Não pode errar tanto assim. O Arnaldo falou várias vezes um alerta que ele dava e a gente deixou ele passar porque o contra o Universitário e o River não aconteceu. Que as más estratégias do primeiro jogo. Várias vezes se alertava. Lembra? Até em fase de grupos também. São Lourenço jogava mal lá e aí tinha que dar um jeito aqui depois e tal. E a gente esqueceu um pouco, porque nas 2 jogos o time se comportou bem e tal, mas aí veio o LDU e voltou esse papo de novo. Porque... Isso, para mim, é o mais difícil de explicar no trabalho do Abel. Para mim, é a coisa mais difícil de explicar mesmo. E nesse meio tempo, ele conseguiu, só ler o livro dele, né? Se tornar um especialista em pontos corridos, que era o desafio inicial, né? Agora eu preciso entender a liga. Mesmo que nos pontos corridos, essa é a segunda discussão difícil de explicar, que ele não consiga ir bem com o G6. Então, essa situação das partidas grandes é o grande desafio do Abel. O erro de estratégia não mata, pode custar a classificação, e um erro de estratégia em confronto direto também pode. Não está custando. O Palmeiras não joga mais contra o G6, ele pode ser campeão, só o Mirassol, ele pode ser campeão sem precisar ganhar, mas é difícil explicar. É difícil explicar. Mas se ele tivesse vencido o Flamengo as 2 vezes, o campeonato tinha acabado. Você tira 6 do Flamengo, põe 6 pra ele, acabou o campeonato. Talvez esteja vivo porque o Palmeiras foi mal contra exatamente. Isso são coisas difíceis de explicar.
Porque o técnico que a gente estuda mais, ele está mais tempo e que tem várias virtudes, né? E não é fácil de entender por que a dificuldade na estratégia para primeiros jogos. E o River acabou sendo uma exceção e não foi a regra, foi espetacular, mas ele tinha também ali um outro jogador. Ele tinha a primeira surpresa, é isso que eu ia chegar e me perguntar para o Massa. Ele tinha a surpresa do Andrés. E ele surpreendeu. Né? Jogou mais à frente, surpreendeu o Galhardo até entender que o Palmeiras estava ganhando de 2. E a gente estava falando do Flamengo. A minha pergunta, não sei se vocês concordam, também é que, vendo os últimos adversários do Palmeiras, isso iria acontecer. Todo mundo começou a estudar o Palmeiras. É óbvio. Você lembra quando começou o Flamengo do Saúl e do Jorginho? Até os adversários. Aí você falava assim, daqui a pouco as pessoas os adversários todos vão mergulhar em como joga o Flamengo. É o Jardim falando... O Cruzeiro também. O Cruzeiro, o Cruzeiro que começava no Cássio e terminava no Caio Jorge. E deu tempo do Palmeiras ser estudado. Eu acho que nessas partidas mais recentes, a dificuldade da dupla em jogar foi muito maior, por exemplo, que vinha sendo, mas muito maior. Né? Eu acho que foi não só em Quito, foi contra o Flamengo, foi contra o São Paulo, e que eles desequilibraram no segundo tempo, mas a maior parte do jogo foi contra o Cruzeiro. Então, estou falando a dupla como um exemplo. O Andrés teve muito mais dificuldade de jogar. É natural que o melhor time, o time mais vistoso, o time a ser batido, comece a ser estudado. Por isso, essa é uma vantagem total para a LDU e Racing. O que a gente espera dos treinadores que enfrentam a LDU e Racing? Façam a mesma coisa. Mergulhem no adversário. Dissequem o adversário. Não sejam banais quando vão enfrentar esses adversários. É isso que a gente pede. E o Abel já fez isso muito bem. Enfrentar decisões mata-matas com estratégias que só ele acreditava. Na final contra o Flamengo, lá em Montevidéu, a jogada que foi treinada no dia, com o lançamento do Gomes... a final contra o Santos, o Santos tinha um time melhor naquela época. Lembra? Foi um jogo ruim, né? A final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Então, assim, foram 2 jogos. Não é que sempre ele entrega a paçoca no primeiro jogo, né? Mas isso vem se tornando uma regra, entendeu? Isso vem se tornando uma regra. Estratégias mal feitas por ele, pela comissão. E o Palmeiras, no primeiro jogo, parece que entra... parece que não tá no jogo, cara. Mas esses coelhos da cartola... Gente, Palmeiras e São Paulo, aquele 3-1 lá, o Palmeiras tava... inacreditável o jogo que o Palmeiras fez. É que o Jandrei, né, velho? O Veiga bateu uma falta lá, uma falta. Entendeu? Que era meio cruzamento, meio... Então, mas esses coelhos da cartola que a gente acabou de falar aqui, tirou um coelho da cartola ali, segundo jogo mudou tudo e ganhou, tá? Sim. Não são essas coisas também não entram? Então, mas agora não é um coelho, o coelho é esbelto, ele vai ter que tirar um porco da cartola. é maior, a cartola tem que ser maior, entendeu? É muita poção, é muito pirlim-pim-pim para acontecer, entende? Pode ser que aconteça, tomara que aconteça, mas tem que ser racional. Torcedor, você pode se emocionar, chorar, acreditar, rezar. Eu também tenho os zafa-zafa que eu faço lá, tudo certo. Mas na hora da análise, você precisa ser racional. O que aconteceu no primeiro jogo lá em Quito não pode mais acontecer com a instituição, com o Palmeiras, seja com o Abel, com o Brandão, com o Luxemburgo, com o Zezinho, com o Paulinho. Isso é, para mim, um total descontrole de algo que surpreende a todos nós. Surpreende muito. Não é a questão de perder o jogo. Vou repetir. Você pode perder o jogo, o adversário finalizou 7 vezes, fez 3 gols. Você finalizou 6 vezes, fez 1 gol. Perdeu o jogo, jogou o jogo, teve um escorregão. Coisa do jogo, acontece. Né? Tava 2-1 e tomou um golzinho no final. 2-0 dá muito para você pensar em reverter. Agora, da forma como o time entrou, né? É um negócio que para mim é muito inexplicável. E uma pena que
o Abel fica só no livro dele, né? Acho que ele lê só o livro dele. Seria bom ele ler outras coisas e explicar o que ele queria fazer. Porque se ele coloca o Emiliano para marcar o cara que fez os 2 gols e o Emiliano não marca, de quem é a responsabilidade? É só do Emiliano? Não é, óbvio que não, é do comandante. E outra, tá 2-0, para o jogo, como ele parou, o Everton caiu lá, troca, muda o time. Entra o Fux, sai o Veiga, põe o Andreas mais pro lado direito, certo? Troca o Felipe Anderson, põe o Alan, vamos pôr um time para correr? Vamos pôr um time para fechar? No primeiro tempo, não dá para esperar. Entendeu? Parece que não tem consciência do que é uma semifinal de Libertadores, o quanto é difícil chegar a uma semifinal de Libertadores. Entendeu? Então, essa barriga cheia, essa empáfia, isso não pode entrar em campo, cara. Ah, nós sabemos como fazer, já fazemos todo ano. O Anderson Barros falou sobre isso. Nós sabemos como fazer, né? Então, vocês sabem como fazer e sabem mesmo. Agora, isso precisa entrar em campo. Entendeu? Aí eu vou falar de pessoas próximas, amigos, né? Parentes que não são palmeirenses, tá? As pessoas olham, quando a gente vai conversar, eu até evito falar de futebol, eu queria falar de outra coisa, mas no fundo, né, as pessoas falam... Procurar a gente para falar de futebol. Estranhamente vem falar com a gente. Então assim, eu sinto, cara, que no primeiro momento tem um pouco aquela raivinha, né? Tá bom, quando acalma e a gente vai conversar sobre as coisas, sobre o futebol, as pessoas ficam com água na boca. Fala, que coisa que está acontecendo, que coisa maravilhosa. Olha só, né? O Abel é muito bom. Como é que vocês reclamam do Abel? Como que a torcida reclama? Né? Porque, gente, eu fiz 58 anos. Esses 5 anos, esses 10 anos de Palmeiras são inacreditáveis. É o melhor período da história do clube. É esse que estamos vivendo. Entendeu? Então, olhando para os adversários, São Paulo, Corinthians, Santos, aqui no estado, os demais, fora o Flamengo, quando você tem essa oportunidade na mão, é aí que você tem que marcar a história mesmo, mais ainda, e tá com a atenção muito redobrada. E tem uma coisa, cara, que eu ouço muito de várias... Eu li o livro do Guga, os livros do Ayrton, eu gosto muito dos caras do tênis, né? Se você for ler o Federer, o Agassi, que é um livro espetacular, né? E o que eles dizem, o Nadal, por exemplo, ele teve que mudar durante a carreira dele centenas de vezes o jeito que ele bate na bola, o tipo de treinamento, as jogadas, como ele planeja o jogo, entendeu? Porque senão não ganha. Entendeu? É mais difícil, né? É claro que é mais difícil quebrar a barreira, como foi aquele título da Copa do Brasil com o gol do Fernando Praz. Quando quebra essa barreira e você começa a ganhar, se manter ganhando é preciso mudar a forma às vezes, aprimorar o jeito, entendeu? Você não pode ir para um jogo de semifinal porque vai enfrentar um time que tem 3 letrinhas. Entendeu? Eu falo isso aqui há muito tempo, vocês são testemunhas. Jogo de Copa, isso que me deixava tranquilo. O time pensou em todos os detalhes. E pensa mesmo. Chega no campo, a gente viu o que viu lá. Então isso não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. Eu tenho que muito claro para mim. Teve desleixo, teve soberba, teve desatenção dos jogadores. Os jogadores têm responsabilidade e o treinador é o responsável maior. Não é ele que joga, não é ele que chuta, não é ele que marca, mas todos ali têm responsabilidade. Inclusive a gestão, inclusive o seu Anderson Barros, né, que é incapaz de botar a cara na televisão para falar alguma coisa e ficar mandando nota. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito desse jogo de quinta-feira, essa grande decisão. E sim, vai ser uma guerra e a gente imagina que o Abel consiga fazer algo muito diferente nesse jogo para o Palmeiras conseguir essa vitória. Então, a expectativa é que o Sousa entre como titular na vaga do Felipe Anderson e o menino Alan
entre ali pela direita, na vaga do Maurício. E às vezes está jogando o Veiga, né? Porque o Palmeiras precisa muito de um resultado logo nos primeiros minutos, conseguir pelo menos um gol. Então a gente precisa reverter, são 3 gols, rapaziada, para ir para os pênaltis. Então o Abel prepara esse time muito bem defensivamente, provavelmente aí com 3 zagueiros, né, com o Gomes, Murilo e Fux. Lateral ali, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que ele vai optar pelo Giai e pelo Piquerez, porque o Giai tem essa característica, né, de voltar, até porque o time deles é muito organizado e a gente não pode correr risco de tomar um gol, porque se tomar um gol aqui, acaba, né? Igual eles fizeram com o São Paulo, só que eram 2-0. E aí fizeram um gol no São Paulo, acabou com a festa, acabou com a brincadeira. Então, a gente acredita, sim, que ele deva entrar com essa parte defensiva muito bem montada, né? Com os 3 zagueiros ali, o Giai e o Piquerez. E pra frente, a gente acredita, cara, na escalação ali pela esquerda o Sousa, vai ter o Vitor Roque lá na frente, vai ter o Flaco, e pela direita ali tendo o menino Alan, que entrou muito bem no jogo contra o Cruzeiro, vem entrando muito bem, tem uma qualidade técnica de ir para cima muito boa. Então, meu irmão, o Palmeiras tem que se lançar, mas claro, tem que ter sua linha defensiva muito bem montada, praticamente assim, nessa especulação que está sendo feita, só o Andréas ali no meio para organizar esse time, tanto para recompor quanto para partir para frente. Mas o ideal, cara, é o jogo pela lateral, coisa que o Palmeiras acabou não fazendo no primeiro jogo, e até criou uma dúvida o porquê o Abel botou daquele jeito. Tanto que você viu aí o Mancini revoltado. Mas sim, o Palmeiras deve entrar com os 2 meninos aí. O Sousa é um menino também, né? Tem alegria nas pernas. Eu gosto muito do jogo do Sousa. Verdade, eu achava que o Sousa deveria ser titular, até um certo momento. O Felipe Anderson agora melhorou de rendimento, mas eu ainda acho que o Sousa é melhor, principalmente para, irmão, jogar enfiado lá ele. Cara, o menino Alan não tem o que falar, né? Eu acho que ele já deveria ser o titular ali. É claro que o Maurício joga bem, mas o Veiga tá se recuperando, não tá com essa bola toda ainda. Mas o Maurício pode ser utilizado ali no meio também, pro segundo tempo. Mas acho que hoje o Alan tem que ser o titular. Então a gente fica nessa expectativa dessa montagem do time, que o Abel consiga surpreender a LDU e consiga reverter, fazer essa virada história, uma noite mágica no Allianz Parque. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia. Como diz o canal, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, falando muito do nosso Palmeiras, trazendo todas as informações. Então, se você puder se inscrever e vai ir lá, ativar o sininho, você vai receber todos os vídeos, vai chegar aquela notificação. Se você puder dar aquele like pro vídeo, ajuda demais. O vídeo vai ser entregue para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando as matérias, informações para trazer um corte bem legal do nosso Verdão para essa nação alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.